Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre vetores, né? Quando eu falei sobre char, sobre variáveis do tipo char, eu acabei mostrando alguns exemplos com vetores também, mas do tipo char. Então aqui eu vou mostrar vetores numéricos, né? Vetores com variáveis do tipo inteiro e variáveis do tipo float, tá? Então olha só, eu tenho meu códigozinho aqui para a gente dar uma olhada no exemplo. Então, int main, né? Vou começar ele aqui. O que eu fiz aqui? Declarei um vetor do tipo int, né? Chamado números, que vai ter 5 posições, tá? Então ele vai começar lá na posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, tá? A posição 0 entra nessa contagem também, tá? Então eu criei aqui um vetor chamado números que tem 5 posições. E aqui eu vou atribuir valores, né, para cada uma dessas posições aqui. Certo? Olha só. Então aqui, no vetor números na posição 0 eu botei valor 6, na posição 1 eu botei valor 7, na posição 2 eu coloquei o valor 7, 7, tá? 3, 7, 2, 4, 32. Valores aleatórios aqui, tá? Então, criei o vetor, né, com 5 posições, e aqui eu botei bem visível para vocês como é que é essa estrutura aí, tá? Então eu tenho essa variável números que tem 5 posições de memória, né? Começa na 0, 1, 2, 3, 4, e eu atribuí um valor para cada uma dessas posições aí, certo? Então aqui eu fiz uma função, ó, já vou escrever inclusive na tela, printf aqui, imprimindo esse vetor de números inteiros na tela. Então olha só, fiz um laço for, que a gente já está acostumado, né? Declarei uma variável i, que vai começar em 0, e enquanto i for menor que 5, né? 0, 0, 1, 2, 3, 4. Se ele entrar no 5, ele já não é menor que 5. Então, 4 tem 5 posições o vetor aqui, certo? Então, o i vai começar em 0, ele vai, enquanto a regra para ele ser válido aqui é enquanto ele for menor do que 5, tá? Então, o i começa em 0. Ah, 0 é menor que 5? Sim, é válido. O que ele tem que executar? Escrever na tela a frase aqui, ó, posição, e aí ele vai mostrar o que aqui? Nesse %d vai mostrar o valor de i. O i por enquanto é 0, então posição 0, valor, né? Aí vai mostrar aqui o que? %d, o valor que está lá no vetor números, né, na posição i. Qual é a posição i por enquanto? I vale quanto aqui? 0. Então ele vai escrever, ó, posição, i é 0, posição 0, né, valor, vetor números, posição 0. Então ele vai escrever posição 0 e o valor 6. Né? Aí ele vai aumentar o i. O i vai valer 1. 1 ainda é menor que 5? Sim. Então ele vai escrever aqui, ó, posição, o i agora vale 1, então posição 1, né? Qual é o valor que tem lá no vetor números na posição 1? 7. E assim por diante, tá? Deixa eu fazer um comentário aqui. Não tem problema executar essa parte a mais aqui, depois eu explico a outra parte. Então, para a gente verificar aqui se está funcionando esse vetor, vamos lá. Vou compilar ele aqui, vou executar. Preste atenção na parte de cima por enquanto. Como é que funcionou essa execução aqui? Né? I igual a 0 é menor que 5? Sim. Então ele vai escrever lá, posição, %d, e vai usar nesse %d o valor de i. E começa em 0. Então, posição 0, né? Valor, %d, o que vai no segundo %d? O que está lá no vetor números, na posição i, que por enquanto é 0, né? Então, o vetor números na posição 0 é 6. Escreveu na tela 6. I mais, né? I vale 1. Então, posição, %d, agora o i vale 1, então posição 1. Valor, %d, números, e agora vale 1, né? Então, números 1, posição 1, e o valor que está em números 1, 7. E vai executando o laço, né? Até ele chegar lá
i igual a 4, ainda é menor que 5, beleza? Vai escrever o quê? Posição 4, valor, vetor números, na posição 4, 32. Aí ele vai aumentar de novo, i é igual a 5, não cabe mais aqui dentro do nosso laço, terminou de executar, certo? Então aqui está a versão visível desse vetor com atribuição nos valores, e aqui a demonstração da utilização desse vetor, tá? Junto com um laço para mim não ter que escrever. Poderia botar lá printf, né, %d, vírgula, números na posição 3. Ele ia mostrar só o valor que está na posição 3. Então com o laço aqui ele mostrou mais. Fiz um segundo exemplo aqui com um vetor, né, de valores do tipo float, tá? Que são os números com vírgula, no caso, né, os números quebrados. Tá? Então eu criei aqui um vetor chamado valores, que vai ter 6 espaços de memória para guardar. Então ele vai começar lá, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Até o 5, porque o 0 conta uma também. Então 6 posições vai do 0 até o 5. Então aqui eu criei outro laço, né, para colocar valores dentro do x aqui, desse vetor valores no caso, tá? Então esse laço aqui eu vou usar o x para não ficar igual ao outro que é um i, né? Então botei aqui, ó, x igual a 0, né? Enquanto x for menor que 6, executa e depois aumenta o x, certo? Então aqui eu peguei, ó, eu estou atribuindo a esse vetor valores, aqui em cima eu já tinha colocado valores, tá? Aqui ele não tem valores ainda. Eu só criei ele, né? Um vetor chamado valores que tem 6 posições. Ele está criado, tem 6 posições lá, vazio com 0, 0, 0, 0, tá? E aí eu vou executar aqui um laço for, né? Então x igual a 0. Ah, é menor que 6? É. O que eu quero que ele execute? Ele vai pegar o vetor valores na posição x, que por enquanto é 0, né? E ele vai atribuir um valor a essa posição 0. Então, valores na posição 0 vai ser igual a x, que continua sendo 0, vezes 2,5. Então, valores na posição 0 vai ser 0. Ok. Aumenta o x, executa de novo. Agora o x vale 1. Tá? Vou deixar visível na tela que fica mais fácil para a gente acompanhar aqui. A verdade aqui, eu estou só escrevendo na tela. Travou, mano. Ver se ele executa daqui a pouco. Tá. Aqui eu estou só atribuindo os valores, não estou escrevendo nada na tela ainda. Depois eu vou imprimir na tela e explico esse laço também. Deixa eu botar ele a rodar aqui e vou deixar visível para a gente acompanhar, né? Então a posição 0, né? 0 vezes 2,5, 0. Ah, agora aí x x vale 1, certo? Ah, é menor que 6? É. Então, valores na posição 1, né? Vai receber o quê? 1 vezes 2,5. Então, posição 1 tem o valor 2,5, correto? X né? X vale 2. Então, valores na posição 2 vai receber o quê? 2 vezes 2,5, 5, tá? E assim por diante vai, enquanto x for menor que 6, né? Então, 5 é a última aqui. Ah, x é igual a 5. Ainda satisfaz a condição, beleza? Então, valores na posição 5 vai receber 5 vezes 2,5. 5 vezes 2, 10,5, 2,5, 12,5. Só que nesse laço aqui, ele não estava escrevendo na tela, estava simplesmente colocando valores, né, em cada posição do meu vetor valores aqui. Tá? E como é que eu fiz para imprimir depois esses valores na tela? Botei aqui, printf imprimindo o vetor de reais. Né? Então, voltei de novo aqui, fiz um laço for, botei o x em 0 de novo. Enquanto o x for menor que 6, né? O que eu quero que ele faça? Escreva na tela posição, e aí uso o %d. O que vai receber esse %d aqui? X começa em 0. Então, posição 0, né? Valor, %2f. Por que f aqui? Por que d aqui? Tá? Que aqui, ó, o x é um inteiro, né? É o número inteiro aqui no caso. Aí ele começa em 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então,
Posição, x aqui, vai o inteiro. Valor, por que aqui eu estou usando f, no caso, para o float? Porque aí eu estou usando o meu vetor valores, que é um tipo float, tá? Então, como eu quero mostrar aqui os valores que estão aqui dentro desse vetor, eu tenho que usar o f, né? Porque é um float no caso. Então, valor, aí eu quero que ele escreva na tela, um float com duas casas decimais. O que ele vai receber aqui? O que tiver no vetor valores, né, na posição x. Então, por enquanto, x igual a zero, né? Então, posição 0, valor, vai pegar o que está aqui, valores, posição 0, né? Que é o meu zero lá. Aumenta o x e vai lá, posição 1, né? Vai ver o que está armazenado naquele valores lá. E vai imprimir na tela como está aqui. Tá? Então, eu fiz um para preencher e um para escrever ele na tela aqui para vocês. Tá? Poderia ter feito num só, mas fiz um separado para mostrar, né, os laços executanos aqui. Como vocês podem ver, não muda muita coisa os vetores numéricos, né, para o vetor de caractere. A forma de usar a estrutura vetor é a mesma, tá, gente? Então é bem simples. É um conceito um pouquinho mais elaborado do que a variável simples, né? Ele cria um grupo de variáveis, né? Ou seja, uma variável composta que tem n posições estipuladas aqui no início da criação, né? Para a gente poder guardar mais de uma variável daquele tipo, tá? Então, espero que tenha ficado tranquilo de entender aqui os vetores, né, com os números inteiros e com os números reais, tá? Como eu falei agora há pouco, não muda tanto a questão da estrutura de um vetor para char ou para números aqui, tá? Eu vou disponibilizar esse exemplo aqui para vocês poderem dar uma conferida, né, caso venha alguma dúvida. E pratiquem os exercícios, tá, pessoal? Para vocês fixar isso aí, tá? Porque vetores a gente acaba usando bastante, né? Vetores e laços a gente pode facilitar muito aí o trabalho, né? Fazendo essa combinação de vetores com laços, né? Principalmente for, certo?